Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o conteúdo, qual é o objeto de conhecimento para a nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal, olha só. A aula número 19, o objeto de conhecimento, magnetismo. No detalhamento, nós vamos conhecer o campo magnético e seus conceitos iniciais. Então é isso, pessoal, é isso que nós vamos estudar hoje, né? Eu espero que vocês gostem da aula, então vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, estamos de volta para esse mundo maravilhoso que é o mundo da física e agora nós estamos estudando um assunto muito importante, muito atual, certo? Que é exatamente o magnetismo, certo? Por que ele é atual, né? Porque desde quando o homem vai descobrir o magnetismo e quando o homem descobre a relação do magnetismo com a eletricidade, surge então a ciência, o eletromagnetismo, certo? E essa ciência, ela revolucionou de uma forma inimaginável toda a tecnologia que nós temos. Vocês estão aí recebendo a minha imagem na sua casa, exatamente porque os conceitos do eletromagnetismo fizeram que isso fosse possível. Você recebe energia elétrica vinda das geradoras de energia e isso só foi possível por causa dos benefícios que essa ciência trouxe para o homem, né? Já que a física, ela é uma ciência muito importante, já que ela estuda os fenômenos naturais, equaliza esses fenômenos, explica esses fenômenos e arranja alguma maneira possível desses fenômenos, né, do conhecimento desses fenômenos, beneficiarem de alguma forma a humanidade, a sociedade, né? E nós nos beneficiamos muito dessa tecnologia que surgiu graças aos estudos da eletricidade e do magnetismo, formando então o que a gente chama de eletromagnetismo. Hoje nós vamos focar no estudo do magnetismo. E um conceito extremamente importante do magnetismo, né, é o conceito de campo magnético. Vamos começar então com esse conceito de campo, né? O conceito de campo já é um conceito interessante, porque a gente tem na física o estudo de vários campos. Alguns são bem do seu cotidiano, alguns deles são campos que você já vem experimentando desde quando você nasce, como, por exemplo, o campo gravitacional. O campo gravitacional é o mais próximo da realidade de todos nós, porque nós estamos inseridos nesse campo gravitacional. Nós sabemos que se a gente pular de uma altura muito alta, esse campo gravitacional vai trazer a gente de volta para a Terra, certo? O campo gravitacional gerado pela Terra, ele é muito importante, ele traz essa ideia de campo, né? O campo, como o próprio nome diz, é uma região, certo? Quando se fala em campo, a gente pensa logo, um campo de futebol, né? Futebol é um esporte que é muito popular, mas já repararam que todos os esportes acontecem em algum campo, em algum lugar, certo? Tem um campo de jogo. Por quê? Porque a ideia de campo, ela é já intrínseca no nosso cotidiano. E aí a gente tem campo gravitacional, tem campo elétrico, e hoje a gente vai conhecer o que é o campo magnético. O campo magnético é um efeito que ocorre ao redor de um ímã ou de uma carga magnética, certo? Porque a gente também tem esse conceito de carga magnetizada. Ele é detectado pela força que exercem cargas elétricas em movimento ou em materiais magnéticos. Então a gente vai ver o aparecimento do campo magnético quando a gente tem cargas elétricas em movimento ou quando a gente tem materiais que já são magnetizados, são magnéticos por natureza, como por exemplo a magnetita, que é o mineral, né, que é o mineral que tem propriedades magnéticas. Em qualquer ponto, o campo magnético tem direção, sentido e módulo, caracterizando-se por um campo vetorial. Então, pessoal, olha só essa informação importante. O campo magnético é um vetor. Aí na imagem, eu coloquei para vocês essa imagem interessante aí, mostrando que a gente pode considerar o nosso planeta
como um grande ímã. Né? Você já deve saber, né, que o nosso planeta ele tem dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul. Eles não foram chamados assim, dessa maneira, por mera coincidência, tá certo? Da mesma maneira que um ímã tem seu Polo Norte e tem seu Polo Sul, o nosso planeta também tem o Polo Norte e o Polo Sul. Tem o Polo Norte e o Polo Sul que são geográficos, mas também tem o Polo Norte e o Polo Sul que são magnéticos. Tá? A Terra pode ser considerada como um enorme ímã e ela gera, olha só, a Terra gera ao seu redor um campo magnético, como está representado aí nessa figura. Essas linhas que estão ao redor do nosso planeta são linhas de campo magnético, tá certo? Que estão ao redor do nosso planeta. Esse campo magnético que rodeia a Terra, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Se não fosse esse campo magnético, os raios solares, que alguns deles são nocivos, nem todo o pacote de energia que o Sol manda para a Terra é benéfico, tá, pessoal? O Sol, ele é a única fonte de energia do nosso planeta. Ele manda para o nosso planeta energia e nós usamos essa energia para sobreviver. Você já imaginou, por exemplo, se não existisse, o Sol de repente apagasse, deixasse de existir? Nós também deixaríamos de existir, porque o Sol é quem faz o nosso planeta sobreviver. Agora, o Sol, ele envia para o espaço um pacote de ondas eletromagnéticas e nem todas essas ondas são benéficas para o ser humano. Por que a gente não sofre a ação dessas ondas de maneira a tornar nossa vida mais difícil, tornar a vida do ser humano ruim? Porque o campo magnético é como se fosse um escudo para essas ondas nocivas. As ondas que fazem mal à nossa sobrevivência, e é por isso que o ser humano se desenvolveu nesse planeta, as ondas que fazem mal, elas são filtradas pelo campo magnético. O campo magnético da Terra é um escudo contra os raios, né, que são nocivos, que são enviados para o espaço pela estrela que está no nosso sistema solar, que é o Sol. Tá certo, pessoal? Então, olha só, eu coloquei essa foto aí para que você pense, para você verificar. O campo magnético ele é benéfico para o ser humano. E ainda bem que a Terra tem esse campo magnético. Agora, como eu estou falando aí no final do texto, o campo magnético é um vetor. Ele precisa de módulo, precisa de direção e precisa de sentido. E aí o campo magnético tem aquilo que a gente chama de vetor indução magnética. Ele é representado pela letra B. A gente vai chamar o vetor indução magnética, a gente vai chamar pela letra B. Né? É como se representa o campo magnético. O campo magnético é representado por um vetor chamado de vetor indução magnética, que pode ser representado por, e aí eu coloquei nessa figura aqui, um ímã em forma de barra, e esse ímã, como é um mineral, né, como ele é imantado naturalmente, ele tem um campo magnético natural que o rodeia. Né? Esse ímã tem seus polos norte e sul, e você consegue perceber que as linhas de campo magnético estão rodeando, estão nas proximidades, né, desse ímã. E o vetor indução magnética é sempre uma linha que é tangente às linhas de campo. Ela tangencia as linhas de campo. Tangente, uma reta tangente é uma reta que toca em apenas um ponto da curva, tá, pessoal? Então você pode ver que as linhas de campo elas são curvadas. Né? Então, em cada ponto aqui, por exemplo, se eu escolher um ponto aqui, na linha de campo, tem um vetor indução magnética que é sempre tangente a essa curva, ou seja, ela só toca em um ponto dessa curva. Então, o vetor indução magnética aqui, ó, para qualquer ponto existe aqui. E aí tem vários vetores de indução magnética aí representados nessas linhas de campo que nós estamos vendo ao redor desse ímã em forma de barra. Uma outra coisa muito interessante é que essas linhas de campo, elas sempre saem do polo sul, elas sempre saem do polo norte, desculpa, e entram no polo sul do ímã. Elas têm uma direção.
Elas saem do Polo Norte e entram no Polo Sul, tá certo? Elas não são genéricas, tá, pessoal? Elas não fazem o que elas querem, não. Tem características. Uma delas é que sai do Polo Norte e entra pelo Polo Sul, ok? E aí, pessoal, a gente vai perceber que um dos grandes cientistas, um dos grandes físicos que estudaram essa situação do campo magnético e definiu tudo aquilo que eu estou falando para vocês aqui, foi exatamente um grande físico que foi o Nikola Tesla. E a gente vai ver a imagem dele aí, olha só, né? E em homenagem a ele, nós temos a unidade do campo magnético. A unidade do campo magnético se chama Tesla, representado pela letra T. Né, pessoal? Não por coincidência, nós temos uma grande fabricante aí de carros elétricos com esse nome, né? Tesla, certo? Esse físico, né, esse estudioso, esse cientista, ele foi extremamente importante nos estudos dos fenômenos magnéticos, né? Por isso nós usamos como unidade de medida do campo magnético o Tesla, símbolo T, em homenagem a Nikola Tesla, notável físico que estudou os fenômenos magnéticos, pessoal. Então aí está o nosso Nikola Tesla. E a unidade de medida no sistema internacional tem esse nome, representado pela letra T. Mas nós não temos só essa unidade de medida, nós temos outras unidades de medida, como, por exemplo, o Gauss, tá? Representado pela letra G. Gauss também foi um cientista importantíssimo nos estudos do eletromagnetismo, tá? E também existe essa unidade de medida para o campo magnético. Mas a gente usa, o sistema internacional adotou o Tesla. Aqui está a relação entre o Gauss e o Tesla, tá? Um Gauss é uma unidade de medida mais precisa. Um Gauss é igual a 10 a menos 4 Tesla, tá certo? Então veja que o Tesla tem um valor bem menor do que o Gauss, né? Um Gauss é 10 a menos... aliás, o Tesla tem um valor maior do que o Gauss, porque um Gauss é 10 a menos 4 Tesla. Então aí está a relação entre essas duas unidades de medida. Mas no SI, a unidade de medida é o Tesla. Agora nós vamos continuar falando sobre as características do nosso campo magnético, e aqui nós podemos ver uma característica que eu já até comentei agora há pouco com vocês, essa característica, né? E aí nós temos novamente a representação aí de um ímã em forma de barra, com vários pontos sobre as linhas de força, as linhas de campo, né? As linhas de campo magnético estão representadas aí ao redor desse ímã em forma de barra. E aí nós estamos vendo o polo norte e o polo sul do ímã, e vários pontos. E em cada ponto desse a gente tem representado o vetor indução magnética, o vetor B. Né? Nós vemos aí 5 indicações para o vetor B. E você deve perceber que em cada ponto o vetor campo magnético ele é tangente à linha de campo do vetor, né? Do vetor indução. O vetor indução é sempre tangente às linhas de força, às linhas de campo magnético. Tá ok, pessoal? Aí está as setinhas representando cada um dos vetores, B1, B2, B3, B4 e B5, né, alguns pontos. E nós estamos vendo também agora as setinhas que indicam que as linhas de campo magnético, elas sempre saem do polo norte e entram pelo polo sul do ímã. São as nossas linhas de campo magnético. Olha aqui as setinhas, né? Elas estão saindo do polo norte e entrando no polo sul. Sai do norte, gente, não pode esquecer, esse conceito é muito importante, né? Que as linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e entram no polo sul do ímã. Então, existe uma experiência muito famosa, né, que é feita até nas escolas, aí, quando a gente tem o ensino presencial, a gente tem experiências feitas com limalha de ferro e ímãs, tá certo? Com limalha de ferro, temos uma noção de como se comporta
o campo magnético em torno de um ímã, pessoal, tá certo? Nós podemos ver com essa experiência que o campo magnético é mais intenso nas extremidades do ímã, a intensidade está relacionada com a quantidade de linhas de campo. O que eu estou querendo dizer aqui com vocês é isso aqui, pessoal. Ó. O que eu estou querendo dizer é isso aqui. Ó. Observem a quantidade de linhas que a gente tem nessa região. É bem maior que a quantidade de linhas que a gente tem numa região diferente aqui, que está longe dos polos. Vejam que na proximidade dos polos aqui, ó, a intensidade do campo é maior. Perto dos polos, o campo é mais intenso, ele é mais forte. E o que demonstra para a gente exatamente que isso acontece, e a gente pode desenhar dessa forma o campo, é exatamente a experiência feita com limalha de ferro, que a gente vai ver agora aqui, olha só, vamos mostrar para você aqui a experiência feita com limalha de ferro. Aqui está, olha só. Você pode ver aí, ó, que foram colocados 2 polos de ímãs, um próximo ao outro. Né? Você vê aqui o polo sul e lá do outro lado ali está o polo norte. E aí foi derramado limalha de ferro, colocaram os ímãs sobre uma folha de papel, e a limalha de ferro, se você não sabe o que é aquele pozinho, né? Quando o ferro é usinado, quando a gente lixa o ferro, sai aquele pozinho do ferro e a gente chama aquilo ali de limalha de ferro, certo? Aquele pó. E aí foi jogada essa limalha de ferro na proximidade desses ímãs, dos polos, e olha só o que aconteceu. Longe dos polos, a gente tem pouca concentração de limalha. Mais próximo aos polos, olha só como a concentração aqui é grande no polo sul, olha. Lá no polo norte também a gente vai ter uma concentração muito grande de limalha de ferro, isso mostra, pessoal, mostra que perto dos polos nós temos uma maior concentração de linhas de campo magnético, tá certo? E vejam aí o formato, olha, não está muito parecido com aquela figura que eu mostrei há pouco para vocês? Aquela figura lá que está bem desenhadinha, olha só. Aquela figura não foi tirada da cabeça de ninguém não, foi tirada dessa experiência aí, com limalha de ferro e os polos norte e sul de ímãs, né? Que produzem, claro, campo magnético. E aí a gente pode ver uma representação dessas linhas de campo magnético aqui, olha. Aí vamos ver um esquema mais bem desenhadinho, olha só. Representação das linhas de campo magnético. Aí, olha só, não está parecido lá com a configuração da experiência? Não é certo? Olha só, as linhas de campo estão aí, ó. E aí, elas saem do norte e entram no sul. Tá certo? Elas saem do norte e entram no sul. Porque ali eu tenho uma maior concentração de linhas de campo, né? E aí, olha, representação gráfica do comportamento das linhas de indução magnética de um ímã. Por convenção, adotou-se que as linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul. Gente, você podia estar se perguntando, mas como é que descobriram que sai do norte e entra no sul? Como é que chegaram a essa conclusão? Gente, não chegaram a essa conclusão. Isso aqui, olha, foi uma convenção, né? Foi uma convenção. Então, convencionou-se que sai do norte e entra no sul. Né? Os cientistas lá, 200 anos atrás, podiam ter dito assim, sai do sul e entra no norte. E aí a gente estaria ensinando dessa forma hoje. Isso aí foi definido por alguém. Alguém falou, vai ser dessa forma, e é dessa forma que a gente vê até hoje. Do mesmo jeito que o próton é positivo e o elétron é negativo. Também é uma convenção. Ninguém sabe se é positivo o próton ou se é negativo. O que se sabe é que o comportamento é oposto. Então, um é positivo, outro é negativo. O que se sabe é que a concentração é grande perto dos polos, então tem que sair de um polo e entrar no outro. Aí sai do norte e entra no sul. Isso é uma convenção feita pelos nossos cientistas, né? Por aqueles que estudaram esse comportamento, né, das linhas de campo. E aí, pessoal, a gente vai falar aqui do que a gente chama de campo magnético uniforme, tá bom? Campo magnético uniforme é o seguinte, quando eu tenho um campo magnético que não varia a sua intensidade, suas linhas de campo são paralelas e equidistantes entre si, como mostra a seguinte figura, olha só, novamente a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar aqui ao meu lado,
a figura de um ímã em forma de ferradura, né? Com o polo norte de um lado, você vê o polo norte de um lado e o polo sul do outro lado, né? E aí nós temos que o comportamento do campo magnético entre o polo norte e o polo sul, aí no meio, olha, só aí no meio, o comportamento é de um campo magnético que é formado por linhas, né? Por linhas de campo que são paralelas e equidistantes entre si. Nessa região aqui no meio, olha, dos nossos polo norte e sul, onde as linhas de campo e as setinhas estão paralelas e equidistantes entre si, ali, em qualquer ponto dessa região, eu vou ter um valor de campo magnético que é o mesmo em qualquer lugar. Em qualquer ponto, o campo magnético tem o mesmo valor. Aí eu chamo essa configuração aí de campo magnético uniforme, tá, pessoal? Então é isso. Campo magnético uniforme é quando as linhas de campo são equidistantes e são paralelas entre si. Ok, gente? Essa é a definição aí para o nosso campo magnético uniforme. Agora, continuando, pessoal, a gente vai falar de uma experiência extremamente importante aí, que essa experiência, ela foi dar início à grande ciência que une a eletricidade e o magnetismo. É a experiência de Oersted, que é o que a gente vai conhecer agora, como é que foi isso, né? Muita gente diz aí, né, uma das histórias que rola aí no mundo científico, é que o Oersted, ele descobre por acaso essa relação entre a eletricidade e o magnetismo para surgir o que a gente chama de eletromagnetismo. Foi em 1820. Os cientistas do mundo todo acreditavam que os fenômenos elétricos e magnéticos eram totalmente independentes um do outro. Ou seja, até 1820, todo mundo achava que eletricidade é uma coisa, magnetismo é outra coisa diferente. Tá certo, pessoal? O pessoal separava as duas ciências. Mas o Hans Christian Oersted mostrou que não. Mostrou que existia uma relação. E essa relação, ela foi super importante para o desenvolvimento aí da ciência do eletromagnetismo. Continuando aí, pessoal, no entanto, o físico dinamarquês Hans Oersted notou que isso não era verdade, através dessa experiência que eu vou contar para vocês aqui, olha só. Ele observou que uma corrente elétrica podia gerar um campo magnético. Tá certo, pessoal? Ele observou que uma corrente elétrica passando por um condutor desvia a agulha magnética colocada na sua vizinhança. Para que você possa visualizar essa relação, eu tenho aqui um vídeo para vocês. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Nós temos esse experimento mostrando um fio condutor, certo? E uma bússola com seu polo norte e polo sul, colocada nas proximidades do fio. E vai se fazer passar uma corrente elétrica por esse fio. Quando a corrente elétrica passar pelo fio, você vai perceber que a bússola vai se mexer. Por quê? A bússola é sensível a campos magnéticos. Quando essa tensão for ligada, e vai ser ligada daqui a pouco, você vai ver que a bússola vai se mexer. Mas por que ela se mexe? Porque vai passar uma corrente elétrica pelo fio. Olha só, ligou a corrente, a bússola se mexe. A bússola sofre o efeito do campo magnético que foi colocado aí. E aí, se eu inverter o sentido da corrente, o movimento da bússola também se inverte. Olha só, na experiência agora, vai haver uma inversão do sentido da corrente. Vai ser ligado, vai ser trocado os polos, olha só, né? Os polos são trocados, e agora a gente vai ligar de novo a tensão, e você vai perceber que a bússola ela vai se desviar para o outro lado, porque invertendo o sentido da corrente, eu também inverto o sentido do campo magnético, olha só. Então existe uma relação muito forte, olha só, entre a eletricidade e o magnetismo. Olha lá a bússola, ela se mexeu para o outro lado agora, porque eu inverti o sentido da corrente. É isso, pessoal. A experiência de Oersted mostrou, então, que a eletricidade e o magnetismo caminham juntos.
E aí surge o eletromagnetismo. Conclusão do experimento do nosso querido Oersted. Podemos concluir que as cargas elétricas em movimento criam numa região do espaço, próxima a ela, um campo magnético. Assim, o aparecimento de um campo magnético, juntamente com a passagem da corrente elétrica, foi pela primeira vez observado. Ok, gente? Muito bem, experiência de Oersted muito importante, gerou aí a nova ciência do eletromagnetismo e agora temos os exemplos da nossa aula de hoje. Vamos ao exemplo número 1, lá do ITA de São Paulo, olha só. Um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã conforme o esquema abaixo. Aí eu tenho uma moedinha de ferro, está próximo do polo norte do ímã. E aí, se você já brincou com algum ímã, você sabe que vai haver uma atração aí, né? O ferro vai ser atraído, né? Pelo ímã. E olha só, qual é a única afirmação correta relativa a essa situação em apreço? É o ímã que atrai o ferro? É o ferro que atrai o ímã? A atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro? A atração do ímã pelo ferro é mais intensa que a atração do ferro pelo ímã? E a atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Gente, a resposta correta, né? Veja que vai haver uma atração, eu garanto para você. Se você colocar um ímã perto de um pedaço de ferro, o ímã vai atrair o ferro, ou é o ferro que vai atrair o ímã, né? Com mais intensidade ou com menos intensidade? Olha lá no nosso gabarito. Vamos aqui no nosso gabarito, que a resposta correta é a letra E. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro, não tem jeito, pessoal, tá certo? E aí, a gente pode, né, concluir o seguinte, tanto o ferro é atraído como o ímã também é atraído. Se você fixar o ímã, o ferro se move. Se você fixar o ferro, quem se move vai ser o ímã, mas vai haver uma atração entre eles. Isso é certo. Mas pode também haver uma repulsão, né, pessoal? Se você colocar lá no Polo Sul, lembra que se colocar no Polo Sul acontece o inverso, né? As linhas de campo se movimentam de uma maneira inversa. Então, se você trocar o polo, mudar um polo pelo outro, vai haver repulsão em vez de atração. Mas existe ali uma força magnética. Vamos ao nosso exemplo número 2. A experiência de Oersted comprovou que, olha só, vamos ver se você aí entendeu o que aconteceu na experiência de Oersted. Dividindo-se um ímã ao meio, cada metade constitui um polo magnético? Não foi isso, né? Não foi sobre isso que a gente viu lá a experiência de Oersted. Um campo magnético é capaz de acelerar uma carga elétrica estacionária? Não vimos nada disso também lá na experiência de Oersted, né? Uma carga elétrica em movimento que em torno de si um campo magnético, olha só, pessoal, aí, certo? A letra C tem muita chance de ser a correta. Olha aqui, letra D. Uma carga elétrica sofre desvio quando se desloca num campo magnético na mesma direção do campo. Está errado. Se ela estiver na mesma direção e sentido, não sofrerá desvio. Dois fios paralelos com correntes em sentidos opostos se atraem. Também está errada. A letra C é a resposta, então, para o nosso exercício aqui, ó. Foi isso que mostrou a experiência de Oersted. Quando a carga elétrica entra em movimento, ou seja, passa a corrente elétrica é o fluxo de cargas através do fio. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Uma carga elétrica em movimento cria em torno de si um campo magnético. É a experiência de Oersted. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu encerro a aula por aqui. Finalizo essa aula, né? Muito interessante. Eu espero que tenha sido para você também. Me despeço de vocês e encontro vocês aqui numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.